Tá com raiva? Dá o cu que passa. Oi, gente, aqui é o Maritano, sou psicólogo, cantor e ator, e hoje eu quero falar sobre o filme Doce Vingança, lançado em 2010, dirigido pelo Stephen R. Monroe. Contém spoilers. Esse vídeo tá sendo exibido no TikTok, no Instagram e também no YouTube. É só você procurar Doce Vingança, Luz, Câmera, Sintoma, que é o nome do programa, e o vídeo vai estar por lá, ok? O filme começa apresentando pra gente a personagem principal, que é a Jennifer Hills. Uma coisa interessante é que ela tá no carro e a gente vai vendo a estrada antes mesmo de ver a personagem. Estamos falando sobre a trajetória de uma mulher que está sozinha. Sabemos já de antemão, por uma questão social, que a trajetória de uma mulher sozinha é uma trajetória de dor, de abandono e de muito perigo. Ela para ali na cidadezinha que ela chegou, pega a chave ali da casa que ela vai ficar com um velho e depois ela para no posto de gasolina porque ela precisa abastecer. E aqui a gente já vê uma coisa muito interessante. Todos os homens desse filme aparecem um tanto quanto bestializados. Você vê que nenhum deles é ali muito bonito. Esteticamente falando, não só de uma beleza física, mas de uma beleza até comportamental. Eles olham para ela como se fossem animais, como se fossem uma ameaça. E, de fato, eles são. E aí chega o personagem Johnny. Ele é como se fosse um macho alfa ali daquela matilha de homens. E ele começa a dar em cima da Jennifer. E a Jennifer não dá bola, ela tem mais o que fazer. Ela está na trajetória dela de mulher sozinha. E sozinha ela pretende continuar. E ele vai, joga seu charme, ela não tá muito afim, ele acaba tropeçando ali num balde de água e os amigos dele começam a rir. E aqui a gente já vai entendendo o seguinte: o homem, ele se organiza em busca da admiração dos outros homens. O que traz para o homem a sensação de poder é o olhar do outro homem. Então, nessa cena, a gente vai percebendo que o Johnny buscava não só a admiração da Jennifer Hills, não só o olhar de aprovação dela, mas o olhar de aprovação dela daria pra ele a admiração e a validação do olhar do bando de macho que tava ali junto. E aí, beleza, ela sai do posto de gasolina e vai lá pra casa dela, onde ela vai ficar. E aqui nesse filme a gente vai ter esse arquétipo da escritora que vai se isolar em uma casa no meio do nada, em busca de um contato consigo mesma para poder escrever um livro. Essa é a motivação da Jennifer. E aí no filme a gente vai vendo uma coisa interessante. Ele vai mostrando pra gente alguns signos que eles servem de justificativa para que a gente possa subjugar as mulheres aos nossos valores morais. Tudo aquilo que faz com que uma mulher seja questionável é colocado nesse filme. Então a Jennifer, ela tá bebendo o tempo todo, ela tá ali sozinha usando algumas roupas curtas e tudo mais. Chega esse momento onde ela derruba o vinho nela mesma e ela aparece ali só de calcinha e sutiã. Então o que o filme vai trazendo são elementos que fazem com que a índole de uma mulher seja questionável. E é exatamente o modo como a gente funciona enquanto sociedade. Quando uma mulher sofre uma violência, antes de se perguntar quem foi o agressor, pergunta-se onde ela estava, o que ela estava fazendo sozinha naquele lugar. Como se isso importasse, porque ela podia estar na igreja, que já aconteceu. Ela podia estar em casa com a família, já tem histórico. Ela podia estar no trabalho, também acontece. Mas a gente precisa questionar a índole de uma mulher, porque a gente não pode nunca questionar os homens, os grandes pênises maravilhosos do planeta Terra. E aqui nessa cena, onde ela tira a roupa pra lavar, a gente tem uma mudança de câmera. Olha que interessante. Isso daqui é pra gente saber que tem uma pessoa dentro daquela casa observando a Jennifer. Só que até então ela não sabe disso. E aí vai acontecendo, ela vai vendo esses sons aparecendo, ficando cada vez mais fortes e tudo mais. E aí chega um momento onde o encanamento da casa entope. Já não basta só, coitada, ter alugado essa casa, a casa é alugada toda entupida. E aí o Matthew vai lá para consertar esse encanamento. O Matthew, ele é um cara que tem alguma deficiência intelectual ali. Tem uma dificuldade social ali também. Ele chega, faz o serviço de arrumar o encanamento, e aí quando a Jennifer vai, agradece, ela dá um beijo no rosto dele, ele fica meio, não sei o que fazer, e aí ele vai embora de lá. Tem essa cena onde ela liga pra mãe.
E elas começam a conversar um pouquinho e ela fala que devia ter ficado mais tempo naquela casa anteriormente para poder escrever o outro livro, e a mãe fala que tá com saudade. Então a gente vai entendendo que existe uma relação aí um tanto quanto separada, quebrada. Existe um amor entre as duas, mas existe também um afastamento. E aí o Matthew vai contar para os outros caras, que são os caras do posto de gasolina, que ele foi prestar um serviço para Jennifer e que ela tá sozinha ali e tudo mais. E o Johnny fica indignado porque ele conta que ela deu um beijo no rosto dele. O que a gente tá vendo aqui? Tudo que vai acontecer a partir daí é por uma competição entre homens. É tudo sobre quem é o grande macho desse grupo. O Johnny não admite que a Jennifer deu um beijo no Matthew, que é o doidinho da cidade, e não deu ousadia pra ele. Então ele vai com os colegas lá pra casa onde a Jennifer está, não porque ele quer simplesmente fazer uma violência ali com a Jennifer, mas porque ele quer provar por A mais B que o pinto dele é o mais gigante e fabuloso daquela cidade. E é isso que movimenta o Johnny e sua matilha até a casa da Jennifer. Eles chegam ali e aí vira uma cena gigantesca de estupro. E tem uma coisa muito interessante que as pessoas sempre comentam, né? Esse filme é uma fetichização da violência contra a mulher. É, de fato é, mas ele não morre aí. Eu fui assistir, eu até pensei, falei, nossa, vou passar por uma experiência porque o pessoal tá pedindo, vai ser desagradável. No fim das contas, o filme ele traz um revés ali na frente que eu vou trazer daqui a pouco. Mas o filme inteiro é realmente sobre fetiche. Só que não se reduz ao fetiche em relação à violência contra a mulher. Também faz parte, tá presente e é muito explorado, porque a cena de estupro é uma cena gigantesca, mas não se reduz a isso. E aí o que a gente vai vendo? Que essa cena de violência contra a Jennifer, chega ali o grupo de rapazes e eles começam a violentá-la. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, o estupro ele não é sobre sexo. Esses homens, eles não estavam buscando uma satisfação sexual. O estupro ele é sobre controle, ele é sobre poder, é sobre mostrar pro outro que você é mais forte, que você pode algo em relação ao corpo daquela pessoa. Tanto que eles ficam um tempão ali fazendo com que ela mostre os dentes, ou com que ela relinche, ou com que ela fique muito assustada. Eles fazem ela beber, então é muito mais sobre uma humilhação, sobre colocá-la como inferior a todos eles. Nós somos os grandes homens e você precisa obedecer a todos nós. Então, a gente está falando aqui uma questão que estupro não é sobre sexo. Estupro é sobre poder. E aí a gente tem nesse grupo o Johnny, que é o macho alfa. A gente tem o gordinho, que é o cara que tá gravando ali com uma câmera. A gente tem o bonito, que é o que tá com um taco de beisebol. E a gente tem o Matthew, que é o doidinho. E aí chega um momento onde a Jennifer consegue escapar. E a gente fala, ai que alívio, nossa, Deus é bom, a vida dessa mulher agora vai pra frente. E ela encontra com um policial no meio da floresta. Nossa, que sorte, ela encontrou exatamente a lei que organiza aquela cidade. Mas aí vem o plot twist, a lei que organiza a sociedade é uma lei machista, é uma lei patriarcal e é uma lei que odeia as mulheres. Então, esse detetive leva ela de volta lá pra casa e fala, a gente vai encontrar esses meninos e resolver isso. Já um tanto quanto esquisita essa história de voltar pro lugar onde os criminosos estão. E aí chega lá e a gente vai vendo, ele encontra ali um cigarrinho de maconha, encontra as bebidas que ela comprou e ele começa a questionar. Que tanto de bebida é essa? Você fumou esse baseado? Ah, e quando ela fala que ela fumou, minha filha, aí é bafafá. Porque ele faz exatamente isso que o filme apresenta pra gente. Aquilo que é colocado como questionável é de fato usado pra questionar se o que ela tá falando é verdade, se ela realmente foi estuprada. Sim, porque a mulher que não é imaculada, ela é questionada. Mas quem é que é imaculada no mundo, gente? Não existe, só mesmo Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dê a mão. Ela é, ó que chique. E aí, o delegado encontra os outros garotos. E o que acontece? Ele se junta a esses garotos e a gente volta pra uma cena de violência contra a mulher. E aí passa essa cena, agora eles cortam, né? E ela levanta
toda destrunchada, ela tá assim, destruída, acabada. O estupro é sobre destruir o outro, invadir o outro a ponto de não sobrar nada sobre ele. E essa invasão, ela é também física, mas ela é para muito além disso. Ela é psicológica, ela é psíquica. Ela é sobre esfregar na cara do outro a verdade de que ele, ela, no caso, não vale nada. Não vale nada que não seja do desejo do seu algoz. E aí, em um dado momento, ela se levanta, toda moribunda, e pula no rio. E lá ela fica. Eles não conseguem tirar a vida dela, eles não encontram ela e eles acham que ela morreu. E aí o que acontece? O delegado, muito pessoa bacana, vai pra casa encontrar a filhotinha dele. A filhinha e a mamãe. E aqui a gente vai entrar no plot desse filme, onde a gente vai ver o que acontece com esses homens depois de cometerem esse grande crime tenebroso que eles cometeram. E aí a gente vai entendendo um pouco como é que essa sociedade machista também se organiza. Esse homem que alguns minutos atrás estava violentando uma forasteira, chega em casa e ele vive com a filha e com a esposa. Ele vive com duas mulheres. Então eu fico pensando, que tipo de valores ele passa para essas mulheres, né? O que ele está ensinando para essa filha dele? Como que ele trata essa filha? O que ele ensina para essas crianças, né? E se fosse um filho, o que ele ensinaria também para esse filho? Ele é um pai de família. Olha que coisa, pais de família cometem crimes, meu amor. E aí a Jennifer acaba aparecendo um tempo depois. E a gente não sabe muito se é uma entidade ou não, mas no fim das contas a gente descobre que realmente ela sobreviveu e está de volta agora para sua doce vingança. E a primeira pessoa que ela captura é o Matthew. E é interessante porque ela chega e ele começa a falar: você sabe que eu não queria isso, eu tentei te ajudar, eu tentei fazer eles pararem. Ele não tentou fazer parar, tá? Ele tava ali desesperado, ele ficou ali porque ele era doido, mas não fez nada pra ajudar, também não fez pra atrapalhar. Foi cometer o crime igual todo mundo. Mas a loucura tem o seu aval aí em alguns aspectos na linguagem cinematográfica. E aí ela vira pro Matthew e fala: eu sei, Matthew, calma. E ele deita no colo dela, ela pega uma corda e sufoca o Matthew ali naquela cena. E aqui a gente vai vendo o quê? Nessa vingança dela contra os caras, a gente vai vendo vários elementos que são do universo fetichista. Então, o primeiro é essa corda que ela usa pra enforcar esse rapaz. A gente tá falando de enforcamento, a gente tá falando da corda, a gente tá falando de encenações que servem ali também, né, para certos grupos fetichistas aí que entendem sua sexualidade à sua maneira. E aí o Matthew desaparece e ela vai atrás do Johnny, que era o macho alfa. Mas ela não pega ele ainda, ela só dá uns sustos ali, avisa que ela voltou, ela joga a precatinha dela na porta dele, ele fica passado, mas ele acha que é o Matthew. Todo mundo acha que é o Matthew que tá causando. E aí ela manda a fita que o gordinho gravou pra casa do xerife. Quem recebe essa fita é a esposa do xerife. E lá tá escrito pra ela tocar, só que ela não consegue passar a fita porque não cabia ali no cassete. E o xerife fica puto e aí eles vão tentar descobrir o que tá acontecendo. E aí a Jennifer pega o bonitão e o gordinho juntos de uma vez. O bonito, ela coloca ali em cima de uma banheira e faz uma estrutura onde ele tem que ficar ali se segurando no core do corpo para não morrer afogado. E o gordinho, que era o que tanto queria assistir e gravar o que estava acontecendo com ela coloca um anzol na pálpebra dele e deixa os olhos dele bem abertos ali. Se ele queria tanto ver, agora ele vai ver tudo aquilo que ele fez e os resultados daquilo que aconteceu. Quando o bonito tá quase morrendo afogado, ela chega e fala: não morre ainda não. Pera aí que ainda tem mais. E ela joga soda cáustica na água ali da banheira. Então, toda vez que ele não aguentar e se abaixar, ele vai perder um pouco mais da sua beleza, aquilo que ele tanto valorizava, aquilo que ele achava que chamaria tanta atenção e o olhar das mulheres, é o que ele vai perder. E ele acaba realmente perdendo não só a beleza, como a vida. E
E o gordinho do olhar, ela passa ali banha de peixe na cara dele, aparecem uns corvos e comem os olhos dele. É um filme muito doido, muito pesado mesmo, as cenas. Mas a gente vai vendo aqui como a vingança dela vai se organizando também a partir do desejo e do fetiche de cada um deles. O bonito que se achava bonito demais perde ali a sua beleza. O gordinho, que era o voyeur, que queria gravar e assistir depois, morre pelos olhos. O Matthew, que era esse cara, né, da loucura, ainda não morreu, ele aparece mais pra frente. E aí ela vai atrás do Johnny, e a morte do Johnny é muito interessante. Olha essa imagem, como ele tá... Isso é totalmente, se for num clube de fetiche, gente, é isso que vocês vão ver. A gente vê essa representação em vários filmes sobre fetiche, em vários videoclipes também de divas pop, fetichistas e tudo mais, que é esse homem pendurado ali pelas mãos, com uma máscara ali na boca. Agora eles mudaram de posição. Todo o poder que ele quis tanto mostrar que ele tinha sobre ela, agora trocou. É ela que está mostrando o poder total em relação a ele. Ele não pode se mexer, ele não pode se abaixar, ele não pode fazer nada que ela não autorize que ele faça. Se o estupro é sobre controle, a vingança que ela encontra e que ela acha mais adequada é tirar dele todo o controle que ele achou que ele tivesse. E aí eles trocam ali uma conversa e tudo mais. E o que ela faz? A gente não pode esquecer que o Johnny era o grande macho alfa. Ele queria ser admirado por todos os homens. Ele achava que o pinto dele era o grande centro do universo. Era o pinto mais bonito, mais elegante, mais vistoso. Era o mais do mundo. O pinto dele era uma Dolce & Gabbana. E ele se enxergava dessa forma. Ele violenta a Jennifer porque ele acha que ele é melhor do que ela e do que todos os homens, porque o pinto dele é mais importante do que qualquer coisa. E o que ela faz? Ela corta a bingola dele e enfia na boca dele. Você gosta tanto desse pinto? Engole esse pinto, meu filho! E ela joga ali na bocona dele. E o pior é que ela sai e ele ainda fica ali sentindo o sabor do próprio pênis, a sua própria giromba, por alguns segundos antes de cuspir. Até fiquei nervoso. Ou seja, ele realmente, o sonho dele era sentir aquele sabor maravilhoso de seu próprio pênis. E aí ele cospe e sangra ali até ir de base. E a gente vai pra vingança final, que é contra o xerife. E a dele é a vingança mais interessante de todas, porque ele chega nela e fala: eu sou um homem temente a Deus. Parece que não é tanto, né? Porque Deus não saiu falando por aí, façam isso, é tão bonito, é bom. Não, acho que Deus reprovaria cometer um crime como esse que você cometeu, sendo xerife, delegado da cidade, ô xerife. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda a te ajudar. Não vai me ajudar, porque eu já odeio você. E aí, o que ela faz? Olha essa cena, gente, pra mim, essa cena é absolute cinema. Vê se dá pra colocar aqui a imagem. A gente tem esse xerife vestido com as roupas da lei, algemado, com a calça riada e uma espingarda enfiada no cu. Ah, não! Isso é absolutamente psicanálise. Porque o que ele fez ali com ela era um ato de sadismo puro. Ele fez simplesmente porque ele podia. Diferente do Johnny, ele não precisava mostrar que ele controlava. Ele já era o xerife, ele já tinha o controle, ele já tinha as roupas da lei. O que ele faz com ela ali na cena do estupro é única e exclusivamente uma satisfação do seu próprio sadismo. É também por controle. Ele quer mostrar que ele controla aquela cidade, que ele controla aquelas pessoas e que ele controla aquela mulher. E quando é que a gente aprende a controlar? Na fase sádico-anal, que é quando a gente aprende a segurar o esfíncter para não sair se cagando por aí. Então, o sadismo ele tem a ver com esse prazer dessa fase anal.
anal. Se esse cara desse o cu, ele não ia fazer nada disso, ele ia ser uma pessoa boa, feliz, ele ia conseguir gozar muito com a sua próstata. Na verdade, ele e o Johnny, por exemplo, se eles se permitissem enfiar um dildo no cu de vez em quando e brincar gostoso com a sua masculinidade e com a sua sexualidade, isso não teria acontecido. Agora, acontece porque eles não se permitiram, né? Então, o excesso de repressão, ele gera também uma violência na outra pessoa. O excesso de controle tem a ver com a nossa relação com o cu. E aí o que ela faz? Ela arrasa, coloca essa espingarda no chibio do delegado e amarra o gatilho na mão do Matthew que tá ali na frente dele. E o Matthew tá dormindo. E ela vai e sai lá pra fora e deixa o delegado com um tiro. Ai. E aí, o que acontece? O Matthew acorda, ele tá com a cordinha amarrada no braço e no gatilho, ele se levanta, aciona a espingarda e é uma explosão de alegria. Explode coração. Mas, na verdade, não foi o coração que explodiu e o delegado morreu. Ah, eu lembrei agora da piada do pintinho que não tinha cu, que foi espirrar, eu acho, sei lá o que ele foi fazer e explodiu. Então, o delegado agora, ele é só o cu. E isso é realmente muito interessante, eu acho realmente essa cena muito boa de interpretação aí no sentido psicanalítico da coisa. Quando a gente para pensar nesse discurso de homem de bem, de pai de família, do conservadorismo excessivo, a gente tá falando de pessoas que se elas se dessem a possibilidade de sentir o prazer anal, isso não aconteceria. Essa violência que essas pessoas desferem em relação a outras pessoas, em nome da moral e dos bons costumes, se perderiam, porque eles veriam que aquilo não faz sentido. A gente está falando realmente de uma hipocrisia que se sustenta na privação do próprio prazer. Se eu não faço isso, se eu não posso, se eu não me deixo levar uma dedadinha na próstata, eu não vou permitir que o outro tenha escolhas. Eu me controlo, eu me seguro excessivamente. Eu não posso permitir que o outro não se segure. Como é que alguém vai ter prazer se eu não me permito ter prazer? Se tudo que eu vivo é a amargura da minha hipocrisia, eu não vou permitir que o outro viva nada de felicidade. E é isso que a gente vê nesse filme. É essa mulher que é vítima de um grupo de homens simplesmente porque eles acreditam que eles podem, porque eles acreditam que eles têm o direito. E quando a gente olha para nossa sociedade atualmente, a gente vê que realmente eles têm. E aí a gente não tem muito como lutar contra isso, né? A gente pode lutar individualmente, porque a gente só se revolta quando as situações acontecem. A gente fala sobre violência, a gente discute sobre violência, mas os homens que deveriam estar próximo dessas discussões, eles se negam, eles acham que é uma bobeira. Até isso acontecer com alguém da família deles. E é capaz que eles nem liguem, porque talvez eles tenham feito já com alguém de uma outra família. E aí as mulheres que aprendam a se defender. É triste esse filme, mas ele é interessante. Eu fico aliviado com a vingança de Jennifer Hills e eu amo a cena do delegado levando um tiro de espingarda naquele rabo seco dele e recalcado. E é isso, comenta aqui se você já viu esse filme, comenta o que você achou dessa análise, se você gostou, deixa seu like, salva, compartilha, um beijo e até mais.